Por que quando a gente pensa assistência social, a gente pensa muito, e quando eu digo falo a gente, eu falo do ideário, do senso comum, do que está, né, no ideário da sociedade, de que assistência social é uma política voltada à população empobrecida. Ou que fazer assistência social é, na verdade, fazer assistencialismo. Isso tem relação com a história dessa profissão. A assistência social brasileira, ela é uma política muito recente. Antes da sua regulamentação, com a incorporação dela enquanto política pública, direito do cidadão, na Constituição Federal de 1988, nós tínhamos uma outra ação e uma outra compreensão do que era a assistência social no contexto brasileiro. Então, a gente vai observar, ainda que de forma muito breve, aspectos que configuram o que era assistência social antes da sua regulamentação. Tá? Então, a política, a gente vai ouvir também políticas de assistência social, ela nasce de um processo de assistencialismo muito vinculado à solidariedade, à caridade, no âmbito das filantropias no cenário brasileiro, em um contexto, né, onde não há ainda a previsão de uma política assistencial que busca subsidiar as questões mais primárias da sobrevivência humana, como alimentação, vestuário, sociabilidade, né? Então, não é por acaso que existe no ideário social essa percepção de que a assistência é uma ação de caridade, né? Embora isso não seja mais uma realidade, mas é em decorrência do seu passado. Então, até que a assistência fosse de fato entendida como um campo da atuação do Estado e, portanto, precisava de uma regulamentação, a gente teve no cenário brasileiro muitos anos de um processo assistencial, né? Que é esse repasse de doações, que é esse repasse, né? Da solidariedade humana, de grandes campanhas, muito vinculadas a campanhas do agasalho, de campanhas de arrecadação de alimentação, de assistências, de repasse de órteses e próteses, né, como as próteses dentárias, próteses oculares, a repasse de leite, então, de questões para atender demandas mais urgentes, né, da população brasileira, diante da não existência de uma política pública. Então, esse é um processo que acompanha a assistência social brasileira. Antes de haver uma política pública, havia um processo e ações muito vinculadas à caridade, à solidariedade, onde não demandava, inclusive, a existência de equipes técnicas para executar essa ação, né? Bastava ser uma ação organizada e com vínculo de atendimento às necessidades humanas, né? Então, não tinha uma relação com a composição de uma política pública como nós compreendemos hoje na realidade social brasileira. Então, a LBA vai ser uma primeira articulação mais organizada rumo à atenção e à prestação de uma atenção de assistência social no país. Mas ainda não é uma política de assistência social. Ela tem um recorte muito específico de atenção aos pracinhas que voltavam da guerra e seus familiares, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil precisou atender, né, ou construir ações que atendessem esse grupo. Então, tinha um público muito específico, né? A LBA foi criada, então, em 1942 pela direção, então, né, da primeira-dama, a senhora Darcy Vargas, que teve um papel muito importante à frente dessa importante instituição que foi a LBA, e que foi, a gente pode dizer assim, de alguma forma, um embrião do desenho da política de assistência social. Pois bem, esses aspectos são para a gente pensar o que precede o desenho de uma política pública, mas a gente não tem ainda nessas ações, mesmo que organizadas e sim com interesse, né, de atenção às situações mais sensíveis da sociedade,
ainda não se configura uma política, mas sim muito uma ação voluntariosa. E esse é o passado da nossa querida política de assistência, que é uma luta para que a gente supere, né? A gente supere a compreensão de que a assistência é um espaço da caridade. Já foi. Isso constitui a história dessa política, mas ela não pode mais ser compreendida sobre esses aspectos, sobre esse viés. Então, eu vou dar um salto na história, porque não é o objetivo aqui adensar todos os detalhes e meandros dos aspectos, né, formativos, né? Eu vou lá para 1977, porque esse é o momento em que, num cenário de regulamentação, é criado, então, 1977, o Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, começa a surgir esse nome, assistência social, de uma forma mais institucionalizada, ainda que vinculado ao, então, Ministério da Previdência brasileiro. Né? E é só em 1988, então vejam, é muito recente no cenário, né, sócio-histórico, que a assistência social vai ser compreendida e assumida na agenda política, né, não sem os tensionamentos que antecedem, né, como uma política pública, dever do Estado, direito do cidadão brasileiro, que precisa, portanto, estar institucionalizada, regulamentada. Ela não vai parar na Constituição Federal por acaso, né? A incorporação da assistência social na agenda política é resultado dos movimentos da sociedade, né? Que sociedade? Dos usuários da política pública, dos trabalhadores do campo da LBA, né, do que antecede a assistência social, dos próprios movimentos sociais organizados, que já tem um acúmulo nesse tempo histórico frente às ações assistenciais no nosso país. Então, há um forte movimento, um tensionamento desses atores políticos para que a assistência incorporasse, então, a agenda pública. O que isso quer dizer, né? Para que essa política ingresse como uma política que seja atendida, financiada, né, gerida pelo Estado e que seja, então, incorporada, inclusive, na previsão legal orçamentária do seu financiamento, para que ela seja, então, incorporada e instituída enquanto uma política pública, o que é uma grande conquista, quer dizer, um grande avanço também, mas uma importante conquista da sociedade brasileira. Então, sempre que a gente pensa agora assistência social, a gente tem que pensar que ela é uma conquista, que ela é um importante avanço no campo da proteção social brasileira e que ela compõe o tripé da Seguridade Social brasileira junto à Previdência Social, à saúde. Então, quando a gente pensa tripé, né? 3 pés, a gente pensa 3 importantes políticas. O tripé da Seguridade Social brasileira, formada então pela Previdência, que tem caráter, né, de seguro social, só acessa a Previdência aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que contribuíram formalmente para essa política. Tá? A política de saúde, que é uma política de caráter universal, então não há critério para o seu acesso, e também não depende diretamente da disponibilidade de recursos dos trabalhadores, né? Qualquer cidadão brasileiro tem o direito constitucional de acessar essa política de forma universal. E a nossa, então, né, pauta, que é a assistência social, que é uma política, então, também de direito social, não tem critérios para seu acesso, diferente da Previdência, mas ela não é universal, e essa, inclusive, é uma luta dessa política, né? Isso quer dizer que a política de assistência social ela é direcionada a determinados grupos da sociedade. E a gente vai ver aqui no desenrolar do nosso diálogo, né? Então, ao incorporar o tripé da Seguridade Social, incorporar, né, o desenho, né, da Constituição Federal de 1988, a gente
coloca a assistência na agenda política, e isso já é, então, uma conquista. Mas ela não é suficiente, porque a partir do momento que ela entra na agenda política, ela precisa agora de uma regulamentação para ela poder ser executada, né? Então, nesse processo de avanços e recuos e tensionamentos entre os sujeitos, atores, né, do processo social, a assistência social vai ser aprovada enquanto uma política, né, ter a sua regulamentação instituída a partir da aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, a famosíssima, conhecidíssima LOAS, né? Então, a LOAS ela é aprovada somente no ano de 1993. Então, veja, de 88 para 93 já temos aí um lapso temporal que mostra que os tensionamentos para a regulamentação dessa política não foram poucos, né? Então, a LOAS ela vai inaugurar, né, um novo tempo no campo da política de assistência e que institui agora um desenho de uma política pública com previsão de orçamento, né, uma previsão de um recurso que financia as ações a serem executadas pelos municípios, né? Então, esse é o primeiro desenho. Mais tarde, a gente vai ter, dentro desse processo, né, um movimento amplo de organização, de estruturação da LOAS, né, da consolidação dos serviços e benefícios que são a ela vinculadas, como o benefício de prestação continuada, né, o BPC, os benefícios eventuais, que são aqueles benefícios que vão atender demandas eventuais da sociedade, né? E os serviços que vão na linha da composição dos direitos socioassistenciais, né? São 10 direitos socioassistenciais que configuram esta política, o chamado decálogo dos direitos socioassistenciais. E a gente vai ver na redação desses direitos que eles não se referem somente a repasse de benefícios, mas também a composição e oferta de serviços que têm relação com a proteção social da sociedade brasileira, pois elas envolvem a superação de situações de vulnerabilidade, superação de situações de risco, amparo em situações de negligência, omissão, violência, atenção especializada no âmbito de alguns grupos prioritários, como criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, e em especial pessoas que estão em situação de risco e vulnerabilidade e isolamento social. Há uma confusão presente no campo da assistência social, que é pensar que o programa Bolsa Família, ele é um benefício vinculado à política de assistência social. Este é um programa de transferência de renda e que não é um programa da assistência, mas ele se vincula à assistência, educação e saúde. Esse é só um parênteses, porque é muito comum nós temos na interpretação de que os benefícios do Bolsa Família ou do programa Bolsa Família são benefícios da assistência social, e não é o caso, né? Mas então, voltando à composição, né, do que é a LOAS e do que ela representa em termos de proteção social à sociedade brasileira, são avanços importantes, pois ela vai trazendo para um contexto, né, de proteção muito mais que o repasse pecuniário, né, à população, embora isso seja absurdamente importante, né? Ela tem a previsão, então, de desenvolvimento de situações que constituem risco ou mesmo vulnerabilidades em decorrência da ausência de condições objetivas da vida, da existência, né, de territórios que oferecem risco em decorrência das vulnerabilidades que estão ali presentes, como áreas de alagamento, áreas de risco climático, né, como desmoronamento, alagamento, deslizamento de terra, também territórios que oferecem risco em decorrência da sua condição de insalubridade ou da sua condição de
de perigo, né? Territórios que têm a presença forte do tráfico. Então, são todos contextos que oferecem riscos e colocam, né, a vulnerabilidade desse espaço territorial. E a política, ela pretende trabalhar também na superação dessas vulnerabilidades naquilo que lhe cabe, né? Acolher, ouvir, acompanhar, assistir famílias e indivíduos na relação com os seus territórios, né? Pois bem, mas a LOAS também, né, ganhou novos contornos, ela também avançou, né? Assim como ocorre no ciclo das políticas públicas, a gente vai avançando em termos de consolidação da política de assistência social no Brasil. Então, no ano de 2004, é aprovada no país, né, mas é aprovada a Política Nacional de Assistência Social. Então, ela já é uma nova configuração da nossa conhecida LOAS, né? Então, se guarda da LOAS tudo aquilo que é oportuno, que consolidou a política de assistência social e se institui novos elementos frente a uma realidade que já é distinta, né, aos avanços próprios do campo da compreensão de assistência social que nós temos nesse tempo histórico. Então, a aprovação da PNAS, entre outros aspectos, ela apresenta um novo desenho de política pública no Brasil, no caso da assistência. Então, ela vai ter uma nova forma de gestão, de execução, né, de previsão orçamentária, né? Ela é uma política descentralizada, do qual participam, né, municípios, estados e União. Todos têm responsabilidades em termos de repasse financeiro, embora, né, a luta do campo da assistência social seja pela composição e definição de um orçamento fixo na agenda da União e dos municípios, especialmente dos estados, né? Mas isso está previsto no seu desenho. Né? Então, que desenho é esse, né? Que configura agora a partir da PNAS? É o desenho da política de assistência social organizada e dividida por níveis de proteção. Então, a gente vai ter uma assistência social com regulamentação que diz que tem o nível de proteção básico e o nível de proteção especial, de média e de alta complexidade. Nesse contexto, ou nesse novo desenho, a gente vai identificar, então, a ação dessa política voltado na proteção social básica, ao acolhimento, ao acompanhamento, à superação das vulnerabilidades de populações que ainda têm importantes vínculos sociais e comunitários, né? Familiares e comunitários ainda muito fortalecidos, mas que demandam, sim, uma intervenção dessa política no sentido da preservação desses vínculos, tá? Além de questões que vão envolver, sim, acompanhamento de gestantes, acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de risco, e para dar conta disso, a proteção social básica se organiza através dos serviços ou dos equipamentos, os CRAS, né, que são os Centros de Referência em Assistência Social, e que no seu funcionamento oferecem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que deve estar voltado obrigatoriamente à população, pessoas com deficiência em situação de isolamento social, pessoas idosas em situação de isolamento social, crianças e adolescentes e também consolidando grupos intergeracionais, entendendo que isso vai contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, certo? Inclusive, é uma importante ferramenta para prevenir situações de ou ocorrências de violência, como abandono aos idosos, né? Ausência de condições de desenvolvimento, a pessoa com deficiência ou a crianças em situação de vulnerabilidade social e risco. Né? Ele quer justamente nesse nível de proteção
prevenir que as situações extrapolem, né, as condições e se tornem problemas como abandonos, violações de direito, violências intrafamiliares. Então, ela é uma importante ferramenta de acolhimento, acompanhamento e proteção, né? E, inclusive, merece aí todo um esforço no sentido da composição das suas equipes e de recursos para a sustentação desse trabalho. Pois bem, então, o outro nível de atenção, que é a proteção social especial de média e de alta complexidade, o que diferencia é que são outros equipamentos que vão ofertar os serviços, tá? E que também tem uma outra direção. Né? Se a proteção básica ela quer prevenir situações de violação de direitos, a proteção especial ela atua onde os direitos já foram violados. Então, quando já houve, né, uma intercorrência de violência de qualquer natureza no ambiente familiar, violência sexual contra criança e adolescente, violências contra homens e mulheres, violências contra a população LGBTQIA+, violência contra a população idosa, onde o contexto familiar, muitas vezes, ele não consegue garantir a proteção dos seus familiares. Então, a proteção social especial, ela vai atuar através dos serviços do PAEF, né, que é o Serviço de Proteção Integral à Família e Indivíduos, também no acompanhamento de medidas, né, de jovens que cometeram atos infracionais, que tem que pagar a sua medida. Então, vejam, são sempre situações onde já houve em alguma medida, a violação, né, dos direitos dessa população. Isso na média complexidade. E aí, também, na especial de alta complexidade, é quando houve o total rompimento dos vínculos da população atendida com seus familiares ou mesmo com a sociedade. Né? Um exemplo disso são as instituições de acolhimento para crianças, instituições de acolhimento para idosos, conhecidos asilos. Né? Então, a pessoa que foi para uma unidade asilar por orientação da política pública é alguém que já passou em outras etapas, né, pela tentativa de restaurar vínculo, pela tentativa de recuperação do vínculo e da proteção pela via familiar, pela via comunitária, né? Ou essa pessoa, então, ela não tem esses vínculos, né? Ou ela não tem pessoas, né, com quem ela construiu esses vínculos, certo? Então, muitas vezes, né, as pessoas vão precisar do acolhimento institucional. E essa é uma das modalidades, então, da alta complexidade. Quer dizer, nós chegamos no topo, né, da situação enquanto uma demanda em que o Estado precisa intervir de forma integral, já que não há uma relação ou são relações absurdamente conflituosas, né, de difícil trato e de difícil possibilidade de manutenção da proteção. Então, são as situações onde há o asilamento, né, ou a institucionalização de pessoas idosas, de crianças que, né, tiveram seus direitos violados no ambiente familiar e, portanto, precisam da proteção estatal. Entram aqui também o atendimento às pessoas em situação de rua, né? Em grandes centros a gente vai ver alguns modelos de atendimento como o Centro Pop, aí tem toda uma questão legal e normativa para a aplicação, né, dessas instituições em cada município. Também albergues ou casas de passagem, né? Então, ainda que de forma muito breve, esse é o desenho atual da política de assistência social, né? Ela é uma política, então, não contributiva, pelo menos não do caráter contributivo direto. Ela é uma política de direito constitucional, então é dever do Estado seu financiamento e a prestação da sua política, e é um direito do cidadão desde que ele esteja nessa situação de vulnerabilidade ou risco.
Então, diferente da saúde, que se propõe ser uma política universal, a assistência ela tem, então, esse determinado recorte. Vejam, não se fala em pobreza, né? Mas por que a pobreza acaba sendo também um campo de atuação? Porque, evidentemente, uma família, uma sociedade, um território que enfrenta a situação da pobreza econômica, ou mesmo a destituição de outros equipamentos, como prevenção em saúde, laços sociais degradados, a não oferta de instituições de educação nesses espaços, não configuram territórios invulneráveis, são, então, população que vai ser atendida. Então, a pobreza, de forma direta, não é o objetivo da política de assistência, mas ela está, sim, vinculada, porque, sim, a ausência de condições objetivas para a sobrevivência afeta a sociabilidade humana e coloca em risco a população, e, portanto, ela vai também ser público-alvo dessa política. Por que eu falo também? Porque nós temos um desafio de superar a assistência social apenas como uma política de atendimento à pobreza. Ela é uma política pública que atua especialmente no campo da proteção, em tudo que implica esse termo, proteção social. E isso envolve, então, relações, né, sociais e familiares protetivas. E a gente quer, com essa política, então, intervir, né, consolidando laços protetivos, certo? Outro aspecto importante, eu encerro, né, que a ideia é não complicar, né, se o SUS é nosso velho conhecido, né, o SUAS ainda não está tão conhecido da população de forma geral. O que é o SUAS? Então, o SUAS, ele é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é o sistema que unifica a proposta e a oferta da política de assistência social no Brasil. Então, de norte a sul, ou, né, em qualquer ponto do nosso país, a gente vai encontrar a oferta de PAIF, PAEF, Serviço de Convivência, CRAS, CREAS, né, instituições de longa permanência para idosos, instituições de longa permanência para criança e adolescente, né? Além da rede conveniada prestadora de serviço, como as APAES, ou outras associações que se vinculam aos serviços que estão previstos na legislação do SUAS. Então, o SUAS, né, é um importante sistema e que ele é pensado no sentido justamente de consolidar uma oferta única em um modelo que garanta, né, pela via do financiamento, da gestão e da definição da oferta dos serviços de forma igualitária no território nacional, de uma política pública, né, fortalecida, que vise a proteção da sociedade brasileira, certo? Então, esses são alguns aspectos ainda bem gerais e bem iniciais, né, dessa importante política. Eu convido a todos e todas que tiverem interesse, né, a procurar mais sobre o assunto, a procurar, talvez, sobre um dos aspectos que lhe interessou. É uma política importante, essencial no modelo de sociedade que nós vivemos, e a minha defesa, naturalmente, é pela ampliação da política de assistência, pela universalização dessa política e pela defesa intransigente da oferta de uma política de assistência social pública, né? Financiada pelos seus agentes e que vá ao encontro das demandas mais importantes da população brasileira. Eu agradeço a atenção de todos e todas, deixo aí meu contato, se alguém quiser dialogar mais sobre assistência social, e foi um grande prazer.